quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, né, irmãos? Mais um ano que se passa, né? E graças a Deus o Senhor tem nos dado vitória. Para mais um ano nós festejarmos, né? Glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, é com muita alegria que eu posso dizer nessa noite que eu sou grato a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por mim, pela misericórdia dEle, né, na minha vida, e agradecer muito a Deus por ter um pai como esse aqui, ó, que desde criança nos levou, né, a seguir nos caminhos do Senhor. Quando criança, né, às vezes, eu não vou na igreja não vou na igreja não vou, não, você não tem que querer não. Aqui você vai para a igreja. E a gente ia, mas graças a Deus, eu dou graças a Deus por hoje estar aqui, pela misericórdia do Senhor. E sou grato a Deus por ter nascido num berço evangélico, né, irmãos? Porque quando criança, nós íamos para a igreja, igual ele contava aqui, eu lembro como se fosse hoje, né? O que ele dizia aqui, a gente lembra como é que era naquele tempo. E eu gostava muito de quando ele dizia, né? Falava, terça-feira é o estudo bíblico. Irmão, era criança, mas eu gostava de quando ele falava, porque eu gostava do estudo bíblico. Não entendia muito não, mas gostava do estudo bíblico. E com uma certa idade, eu fui conhecer o mundo. Que tropeço, viu, irmão? Que tropeço. Fui conhecer o mundo, afastei e fui curtir. Curtir o quê, irmão? O que não tem. E saí pelo mundo, conheci as piores coisas. E eu gosto de expressar isso. Toda vez eu gosto de falar, porque o Senhor, Ele usou da misericórdia dEle comigo. Irmãos, que vida de miséria, droga, álcool. Quantas vezes, hoje eu estava ali meditando, falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque hoje eu estou aqui na presença. Porque antes, uma hora dessa, eu já estava afundado dentro das bocas de fumo, procurando droga, não tinha paz, não tinha sossego. Uma hora dessa eu já estava, como se diz, com a cara cheia. Mas hoje, graças a Deus, eu estou na presença dEle. Eu me lembro, em 2011, eu estava trabalhando em Barão de Cocais, e naquele vilarejo que hoje até não tem ninguém lá mais, perto da barragem do Congo, onde ela estava prestes a ser derrubada, né? E tiraram todo mundo dali. Eu trabalhei ali em 2011 e um vilarejo que chama Socorro. Irmãos, um vilarejo só de idólatra, o povo todo idólatra. E lá tinha uma igreja, Assembleia de Deus. Tinha uma igreja católica e uma igreja Assembleia de Deus. Era um cômodozinho mais ou menos de... deve que dava uns 8 por 8. Um cômodozinho pequeno. E lá congregava o irmão Miqueias, o pastor Miqueias, a sua esposa, a sua filha e o seu filho. e um jovenzinho e uma senhorazinha de idade que morava muito longe.
E era na beira da rua, da estrada. Então ele sempre quando ele passava, a gente estava lá na República, ele passava, eu cumprimentava ele, e eu fiz uma grande amizade com ele. E muitas das vezes eu ia por meio lá para o centro, onde era uma pracinha, a gente ia para lá para os bares beber. E quando eu passava, ele estava lá pregando. Aí no primeiro dia, estava eu e uns amigos meus, mais 3 amigos meus. Eu peguei e falei, vamos lá, vamos entrar lá dentro da igreja? Vamos. Nós entramos dentro da igreja e ouvimos a pregação e os hinos. E ali eu passei de vez em quando, eu frequentava. E muitas das vezes eu cantava lá com eles, juntos. E ali todas as quarta-feiras, domingo, passava ele, a esposa, e eu ia para lá. Falava, vou lá, vou cantar junto com eles. Um certo dia ele me chamou lá na frente e falou, Eliseu, vem aqui que eu vou fazer uma oração para você. E ele começou a orar, e no momento que ele começou a orar, ele falava assim, Eliseu, se você me servir, eu vou te devolver tudo que o diabo te tomou. E na medida que ele ia orando, ele falava, eu não estou entendendo, e repetindo que ia me devolver tudo que o diabo me tomou, e repetindo, e falava, eu não estou entendendo. Ele podia não estar entendendo, irmãos, mas eu estava entendendo. Eu falava, é o Senhor que está falando comigo. E ali eu fiquei, mas eu não tinha força. Eu frequentava, mas eu não tinha força. E muitas das vezes eu chegava e eu punha meus joelhos no chão e orava e pedia a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Me tira dessa vida porque eu não aguento mais. E nisso o serviço ali acabou e eu fui para o centro de Barão de Cocais. Aí a coisa foi terrível, irmãos, foi terrível. Ali na República, no quarto onde eu estava, era um lugar, estava eu e mais 2 rapazes, e o rapaz que estava lá comigo, trabalhava junto com nós, ele traficava, e ele fazia as dolagens de droga em cima da minha cama. Às vezes eu chegava do serviço, mas ela estava forrada de droga. E aquilo para mim não fazia diferença nenhuma, pois eu era usuário. E ali foi ficando. E o tempo foi passando. Eu saí de lá, larguei o serviço lá, vim embora. E aqui eu fui ficando, né? E quando foi 2015, uma sexta-feira, eu recebi um dinheiro de uma empresa, que eu trabalho por conta, sou autônomo, recebi um dinheiro da empresa, de um serviço que eu tinha prestado, um dinheiro bom. Eu coloquei aquele dinheiro no bolso, e ali começou a luta. A minha esposa está ali, foi uma que sofreu comigo, pelejou comigo, sofreu. E eu saía às 8 horas da manhã, ia para os bar, ia para as bocas. Tinha um companheiro que morava numa casa do lado do bar, e lá era o ponto de uso. E aquilo foi ficando, foi sexta, sábado, domingo, e aquilo eu fui estarrecendo, e falei comigo, a hora que o meu dinheiro acabar, eu vou para a igreja. A hora que o meu dinheiro acabar, eu vou para a igreja. E nisso eu ficava com aquilo na cabeça. E eu chegava às madrugadas, eu ia embora para casa. Amanhecia o dia e eu saía. Até uma quarta-feira, eu estava, umas 4 horas da tarde, estava no centro social urbano ali no Cesu. E eu numa agonia, numa tristeza. E eu peguei, fui, alertei, falei, Senhor, eu falei que quando o meu dinheiro acabasse, eu ia para a igreja. Aí eu pus a mão no bolso. Quando eu enfiei a mão no bolso, eu procurei, eu tinha R$1.
Eu falei, eu ainda tenho dinheiro, eu tenho R$1, eu tenho dinheiro. Irmãos, por que eu falo isso? Porque com dinheiro no bolso eu não conseguia ir para a igreja, não. Com dinheiro no bolso eu não conseguia. Quantas das vezes eu entrei na igreja, eu entrava, saía, dali eu saía da igreja, eu ia para a boca de fumo. Quantas das vezes eu ia com o bolso cheio de droga para dentro da igreja, eu não conseguia. Com dinheiro eu não conseguia. E nisto eu com R$1, eu voltei, fui lá no bar, cheguei no boteco, no dono do bar, falei, me dá uma pinga. Era 70 centavos. Ele me deu a pinga, eu tomei, sobrou 30 centavos. Eu falei, eu ainda tenho dinheiro, eu tenho 30 centavos, eu tenho dinheiro. E tinha um companheiro meu, que estava sentado na porta, eu falei com ele, me empresta 40 centavos? Ele tirou 50 centavos e me deu 50 centavos. Eu peguei os 50 centavos, 80 centavos. Falei com o botequeiro, me dá uma pinga. Ele me serviu a pinga. Me deu o troco de 10 centavos. Eu falei, eu ainda tenho dinheiro, eu tenho 10 centavos, eu tenho dinheiro. Falei, me dá uma bala. Ele me deu a bala. Eu descasquei a bala. Peguei a pinga, tomei a pinga. Bati o copo no balcão e falei, nunca mais eu bebo. Irmãos, eu virei as costas e comecei a caminhar. E eu caminhando, eu falava, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu saí andando na rua falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que eu passei perto de alguém deve falar, esse homem é louco, esse homem é doido. E eu fui falando, até quando eu achei a primeira porta da igreja aberta. Assim eu entrei. E fiquei ouvindo a palavra, e ali eu senti uma angústia tão grande, eu comecei a chorar. Chegou um obreiro e falou comigo. Ele me conhecia, falou, Eliseu, você está passando mal? Eu falei, não, eu estou bem. Assim que ele foi saindo, eu peguei e fui e falei, não, eu estou passando mal, eu preciso de Deus no meu coração. Assim ele me chamou, eu fui até a frente, o pastor fez a oração, e eu comecei a olhar para um lado e para o outro, e o pastor falou comigo, o que você está procurando? Eu falei, eu estou procurando uma lixeira. Ele falou, para que uma lixeira? Eu falei, porque eu quero jogar esse maço de cigarro fora. Ele falou, não, coloca em cima do altar e faz um pedido. Eu joguei ele em cima do altar e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, tira de mim esse vício. Irmãos, depois daquela hora, eu comecei a ter sede, só da palavra. Eu queria ir para a igreja, e era segunda eu estava na igreja, era terça eu estava na igreja, era quarta eu estava na igreja, e eu caminhando, e nessa época, a minha esposa, a gente não estava nem conversando. E para mim é o seguinte, naquele dia, naquela hora, se ela falasse que ia me largar e ir embora, eu já não preocupava, por causa das drogas, ela ia me largar, eu já não preocupava, porque a minha vida já estava nas mãos do Senhor, eu preocupava era servir a Deus, eu queria ser mudado, e nisso eu ia para a igreja, eu falava com ela, sabia que ninguém ia me procurar, mas eu falava com ela, se alguém vir me procurar aqui, você fala que eu estou indo para a igreja, e assim que eu voltar, eu procuro essa pessoa. Falava com ela, mas ninguém ia me procurar não. Eu queria era dar um alívio para ela, falando que eu estava para a igreja, mas ela nem minha cara olhava, ela virava e não queria nem saber. No outro dia era a mesma coisa. E isso foi passando um tempo. Um belo dia eu chamei ela, falei, vamos para a igreja comigo? Ela fez uma cara e não. Mas eu falei, Deus é maior. E continuei, amém. Continuei minha caminhada. Chegou um certo tempo, um certo dia eu estava arrumando para ir para a igreja, estou vendo ela arrumando também. E eu falei com ela, onde você vai? Ela falou, eu vou para a igreja com você. Eu falei, glória, amém. E fui caminhando. Com uns 3 meses mais ou menos, eu batizei nas águas. E eu tive uma recaída, irmãos. O diabo usou uma pessoa que muitas das vezes ia na boca buscar droga para mim.
e colocou ele na minha frente. E eu saindo do culto de manhã, ele passou perto, eu pus o dinheiro na mão dele, ele foi e buscou. Eu esperei minha esposa sair e usei. No outro domingo ele colocou da mesma maneira que aconteceu, ele colocou na minha frente, aconteceu a mesma coisa. E assim eu usei de novo. Mas desta vez eu olhei para cima e falei: Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais, tira de mim essa droga. Era a hora. Daquela hora em diante eu senti uma alegria tão grande. E nunca mais, irmãos, aí nunca mais eu coloquei nem álcool, nem droga na minha boca. E até hoje, graças a Deus, o que o Senhor falou, Ele cumpriu na minha vida. Tudo que o diabo me tomou, Ele me devolveu. Eliseu, você gastou muito dinheiro. Gastei. Eu fiz muita obra boa, peguei muito dinheiro, e o diabo me tomou. Eu pegava esse dinheiro na segunda-feira, eu não tinha um centavo. Falava: meu Deus, aonde que eu coloquei esse dinheiro que eu não sei? Mas era o devorador, eu sabia. Mas graças a Deus, o que o Senhor me deu paz, me deu alegria, me deu força para trabalhar. Chegou a pandemia, passou os tempos, chegou a pandemia, eu falei: meu Deus, essa pandemia é perigoso o serviço fracassar, como que eu vou fazer? Meu irmão, minha irmã, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu pensando, como é que vai ser? O telefone não toca, eu preciso trabalhar, tem meu pessoal que trabalha comigo, como que eu vou fazer? Ah, Deus não desampara ninguém não. Foi a conta de eu fechar a boca. O telefone começou a tocar: Eliseu, vem aqui que eu preciso que você faça um orçamento para mim. Eliseu, vem aqui, para contar uma história. Veio a pandemia, ao invés de fracassar, eu tive que dispensar obras, porque eu não estava dando conta, e até hoje, eu não consegui parar. É o que Deus faz na vida do homem que serve Ele, é o que Deus faz na vida com o homem que honra Ele. Ele é misericordioso. É como meu pai sempre fala comigo: vale a pena ficar firme. Irmãos, com certeza, vale a pena. Então sempre que eu penso comigo, os jovens que estão firmes aqui na presença do Senhor, não afasta não, fica firme, porque Deus é tremendo, Ele tem coisas boas, tem coisas grandes na nossa vida. Vale a pena ficar firme, viu, irmãos? Porque Deus é bom. Temos que agradecer muito a Ele, porque a misericórdia dele é grande, né? Eu quero deixar aqui nesta noite, para a nossa meditação, no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 1 em diante, que está escrito assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. E no capítulo 6, no versículo 6 está: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, devemos invocar o nosso Senhor enquanto Ele está perto, invocar Ele enquanto nós podemos invocar, porque é o seguinte: hoje nós temos a liberdade de buscar o Senhor, porque as portas vão se fechar. Mais um ano está se passando, nós estamos entrando no ano de 2025.
vamos ficar firme. Vamos buscar ao Senhor com mais intensidade, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Ele há de vir. Então devemos ficar firme, buscar o Senhor e esperar, né? Porque pode ser que Ele venha agora, pode ser que nós estamos festejando o dia 24 para o dia 25, e no abrir e fechar de olho Ele vem. E se nós ficar, vai ser muito triste, irmãos. Quantos hoje estão festejando e amanhã não vão estar mais aqui? Por isso que eu agradeço muito a Deus, porque quantos anos, foi mais de 30 anos que eu estive aí no pecado, afastado, mas graças a Deus, eu tinha temor, eu pedia misericórdia e o Senhor me ouviu. Ele não deixa ninguém desamparado. Então fique firme, irmão, fique firme, porque servir ao Senhor é a coisa mais maravilhosa que existe. Que Deus continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus.